Dia, bom dia, boa tarde, bom dia, bom dia. Esse é o Café com a Maria. Boa noite, boa tarde, não importa, seja muito bem-vindo. Esse é o Café com a Maria que acontece sempre às 7 horas da manhã. E aqui está. Parabéns aos aniversariantes de hoje, 30 de agosto de 2024. Lá se foi agosto. E aquilo que a gente não conseguiu realizar, temos aí mais um mês começando daqui a pouco, para que a gente possa então colocar a nossa vida em ordem, em equilíbrio. Começamos esse encontro com a seguinte frase: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. E isso é um processo. Grave isso. Hoje vamos falar sobre pais e filhos, filhos e pais numa abordagem diferenciada. Espero que vocês gostem. A estrutura da nossa mente, ela não é nada mais do que um eco das vozes que foram ditas pra gente quando éramos pequenos ainda. É como se nossos pais tivessem sido introjetados e eles vivem dentro das nossas mentes, nesse eco constante, na forma de frases que a gente fala pra gente mesmo. Por exemplo, se você teve um pai que te apoiou, você ouve: parabéns, meu filho, você vai longe. Mas do contrário, você ouve: isso não é para você, não faça desse jeito, como você pode agir dessa forma? E você vai repetindo isso que está dentro de você. A gente tem, na verdade, um diálogo interno, que na maioria das vezes não é nosso, e sim um diálogo que foi aprendido e que vive congelado dentro de nós. Nas nossas lágrimas, por exemplo, quando dizemos chorando na terapia: eu nunca vou aceitar o que ele fez comigo. Eu não entendo como uma pessoa que vê uma criança pedindo um casaco, fala que não tem dinheiro para comprar casaco, mas essa mesma pessoa, meu pai, acabou de dar um carro novo para uma mulher, minha mãe. Então eu não consigo entender. Eu não aceito isso e chora. Antes de me tornar terapeuta, eu nem imaginava que poderia haver esse tipo de dor. Outro exemplo vem de um homem adulto. Ele diz: devido a todo o meu processo de dor, eu desenvolvi um mecanismo de resistência. Eu não conseguia chegar e viver aquelas emoções que eu classificava de ruim, de muita raiva, muita tristeza entre eles. Eu não conseguia classificar isso, angústia. Então eu iniciei meu próprio processo, onde meu objetivo era não parar de funcionar em função dessas emoções. Então eu andava para lá, corria para cá, andava de bicicleta, jogava bola. Eu vivia numa constante atividade. Então eu realizava as minhas obrigações até serem cumpridas. E aconteciam coisas que eram muito difíceis na relação pai e mãe. E minha visão era: eu tenho que continuar funcionando. E eu funcionava até não aguentar mais. Então a gente observa que isso, quando se é criança, é muito difícil você chegar e se colocar. Você não tem ainda palavras. E se você consegue se colocar, você não é compreendido, não é ouvido e às vezes é até surrado. E aí fica mais difícil ainda o relacionamento. E a única coisa que a gente quer enquanto criança é ser amado. Nada mais. A gente é vítima, tanto quanto os nossos pais, da nossa própria ignorância. A gente não sabe expressar amor, receber amor, trocar com outra pessoa. Tudo que a gente quer é poder amar a outra pessoa. Mas
será possível amar uma pessoa imperfeita? Será que é possível amar a nós mesmos nessas circunstâncias? Como uma criança recebendo os descasos dos pais permitirá que eles recebam o amor dela? Eu sei que ele existe. Se não existisse amor, não ia doer tanto por dentro. Mas como a criança vai dar esse amor? Como? Mesmo ouvindo nossa mãe dizer, agora adultos, que sempre fez o melhor que podia, mas que não sabia fazer diferente, a criança só quer ser amada, acariciada, ouvida, tocada. E assim é que nós nos tornamos adultos. E chegamos aos 50, 60, 70 anos ou mais, querendo apenas um cafuné. Só aquele cafuné que não foi recebido na infância. Tudo começa com pais e filhos. E tudo termina em pais e filhos. Por isso, devemos agradecer a bênção de estar vivos e assim compreender as falhas cometidas por eles, observando nossas atitudes de adulto e equilibrando nossas emoções, frustrações, para girar a nossa roda de maneira eloquente, calma e sem trava. Tudo que passou, você vai me dizer, deixa marcas. E eu vou dizer, sim, ficam as marcas. Você vai lembrar de quando começou a escrever, sua dificuldade com as letras, com a matemática talvez, como você escutou que você é burro, não era inteligente e estava errado, rasga a folha, passa a borracha. Esses momentos perduram para toda a vida. Se a gente pudesse voltar neles e reescrevê-los, quem sabe? Ah, mas você pode introjetar em seu subconsciente um novo final, pois aí está o milagre da reprogramação no subconsciente. De todas as relações que temos, a relação pais e filhos é uma das relações mais importantes e mais difíceis, porque é dela que recebemos o primeiro voo do universo, o carinho, a proteção para sobreviver. Quando falta amor ou segurança nesta fase, a estrutura da nossa personalidade se abala e a gente pode passar a vida inteira tentando preencher esse buraco que está sempre vazio. E eu me perguntei ao escrever o programa de hoje, será essa a sina da humanidade? A insatisfação que a humanidade passa, que os homens passam, as mulheres passam? Crianças são seres simples. Eles não precisam de muito mais do que cuidados, carinho e atenção. Mas em cada fase da vida, a forma desse amor precisa ser diferente, porque a vida é mutável e a gente precisa acompanhar o movimento da vida. Para o bebê, a presença física e o carinho são mais importantes do que o brinquedo de pelúcia, mais caro. Com um pai ou uma mãe ausente, mesmo estando dentro de casa, o colo da babá não faz diferença. Os pais precisam orquestrar gradualmente responsabilidade com liberdade. Se for dado muito espaço, pode crer, a criança se sente abandonada. Se for dado muitas regras, a criança se sente sufocada e quererá fugir, buscar novas emoções e encontra nas drogas, nas bebidas, no sexo, antes do tempo. E quando chega a adolescência, uau, não reconheço mais meu filho. É que o espaço dentro do ovo está ficando pequeno e ao mesmo tempo o crescimento ainda não está completo, ainda não acabou.
Aí acontecem os surtos. A coisa mais normal são os surtos de irresponsabilidade. E por mais estranho que pareça, escute agora com muita atenção o que eu vou dizer. Filhos que quebram as regras dos pais se tornam adultos fortes e com personalidades. Já os filhos que obedecem todas as regras ao pé da letra se tornam adultos fracos, subservientes, mentirosos. Quanto mais velhos, mais os pais precisam confiar, porque se ele se perder, ele vai encontrar o caminho de volta para casa. Seja um amigo, mostre limites bem claros e plausíveis. No final da adolescência, ele já é livre e ele sabe que pode fazer o que quiser. Ou você confia nele, no que você passou para ele como base de vida, ou você pode ter certeza que ele vai mentir para você. Os limites colocados nunca devem ser retirados. Nunca. Não cabe ao pai mostrar que o filho cresceu. Cabe ao filho clamar pela sua vida e pela sua liberdade. E aí, assim como o pintinho rompe a parede do ovo, os filhos farão a mesma coisa. Eles vão deixar a casa dos pais para trás, às vezes, muitas vezes, com desdém, e partirá para a sua vida adulta. E todos nós sabemos que um pássaro recém-nascido leva tempo para voar. Mas quando ele fizer seu primeiro voo, experimentar o gosto da liberdade, o vento passando pelo seu rosto, a água da chuva cobrindo o seu corpo, ele, seu filho, há de se lembrar daquele ninho apertado onde ele foi gerado e criado, e daqueles velhos pássaros que só eram criticados por ele. E agora, não mais como filhos, ele olhará nos olhos de quem sempre os amou e não era entendido. E no silêncio do seu entendimento, eles dirão desculpa e obrigada ao mesmo tempo. E nas lágrimas, talvez o milagre aconteça. O amor de pai e filho não se vai nunca mais. Até o final das nossas vidas, ele viverá dentro de nós. Cada par de pais cumpre perante a raça humana a tarefa de passar a vida adiante. E a maioria de nós vai além, provendo aos filhos o necessário para que ganhem asas e alcem seus próprios voos, fazendo o melhor que conseguem, usando as suas referências e limitações para oferecer educação, exemplo, abrigo, comida, afeto e tantos outros presentes. Mas vou encerrar dizendo: o essencial mesmo de tudo que os pais oferecem é a vida que foi repassada a esse ser humano, filho. Sabemos que por mais que os pais se esforcem, não há como evitar as queixas dos filhos. Essas queixas os filhos utilizam como álibi para ganhar fôlego e explicar a própria inércia diante da vida. Elas representam o medo desse filho ante a imensidão do futuro e as suas incertezas. Mas é preciso ampliar o olhar, abrir mão das reivindicações e concordar que viver não é mirar no que falhou, e sim aproveitar do que se tem e tratar de construir aquilo que falta. Uau, mirar não é viver, não é mirar no que falhou, e sim aproveitar do que se tem e tratar de construir aquilo que falta. É por aí, minha gente. Muito bom esclarecer dúvidas quanto a pais e filhos, filhos e pais. Que espetáculo!
ótimo final de semana, que hoje é uma sexta-feira. E o final de semana está te esperando com amor, muita alegria pela vida. Nos vemos na próxima segunda-feira, sempre, sempre às 7 horas, se você quiser me ver ao vivo lá no Instagram. E depois vem para o gravado aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo. Mesmo com geada, às 7 horas eu estou de pé. Acordo às 5 para fazer o programa. Amo vocês. Deixe um like, compartilhe. É um prazer poder contar com a sua presença, sempre me permitindo adentrar em seu lar, na sua mente e na sua consciência, para mudarmos o padrão de vida, para que possamos, na nossa longevidade, ter amor para dar, para transbordar a nossa taça de felicidade. Gratidão.